Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos ouvem pela Rádio Manaim, TV, também agora pelo nosso canal aberto, canal 126. Nós vamos dar início, vamos dar continuidade ao nosso assunto de Bíblia depois da vinheta. Nós estamos agora no segundo episódio falando sobre Bíblia. Tem muita coisa para falar sobre Bíblia. Teremos aqui que ficar mais de ano sobre vários aspectos da Bíblia, como um livro, uns aspectos dentro daquilo que é histórico, da geografia da Bíblia, na parte arqueológica. Teria muita coisa para ver. Não é o mais importante para nós, esse lado. É interessante como informação, e nós vamos falar alguma coisa de forma muito simples, de forma muito resumida, só para dar uma introdução nesse nosso aspecto, porque o que é mais importante para nós na Bíblia é o seu aspecto profético, onde nós vamos entrar com mais detalhes, falar daquilo que está além da letra, como nós costumamos falar, e que os irmãos já conhecem muito bem. Mas nessa parte inicial, a Bíblia tem fatos interessantes da história, da sua geografia. Por exemplo, a Bíblia, ela tem, claro, todo mundo conhece, Velho e Novo Testamento. O período de tempo, segundo historiadores, não é o tempo de idade da Bíblia, não é isso, mas o tempo de intervalo de anos, onde os conteúdos foram colocados, é mais ou menos do Velho Testamento em torno de 1.500, 1.600 anos. O Novo Testamento é mais curto, porque o Novo Testamento tem uma colocação mais ou menos, o cânon cristão está mais ou menos numa 45, no máximo 50 anos, não é? Ele começa mais ou menos depois do ano 40, os primeiros escritos, as cartas de Paulo foram escritas primeiro do que os evangelhos, porque as cartas doutrinárias são interessantes, também um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos. Os evangelhos foram escritos um pouco depois e também não seguem a ordem cronológica que está na Bíblia, porque o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos, que era chamado de João Marcos. E João Marcos era escriba, escrevia muito bem, e alguns até dizem que, na verdade, o evangelho não seria de Marcos. Marcos era um jovem que servia, que acompanhava Pedro, e alguns dizem que o livro de Marcos foi ditado por Pedro. São colocações, mas um livro direcionado para os romanos, não é? Como depois veio o livro de Mateus, com uma direção mais para os judeus, a igreja que estava começando em Jerusalém. Pois Lucas escreve para os gregos e, por fim, João escreve para todos os gentios. Isso no Novo Testamento, mas o período curto, 45, 50 anos, diferente do tempo do Velho Testamento, que foi mais longo. O início da Bíblia, as pessoas falam nos seus inícios, vamos falar do começo, como ela foi escrita, se fala sobre os códices que eram escritos em marfim ou madeira, e as pessoas manuseavam aquilo, isso bem no tempo antigo. Depois logo também apareceram escritos também em papiro, que era aquele papel na época do Egito, que era mais uma origem do rio Nilo ali. Também os pergaminhos, que eram escritos também em pele. Tudo isso era muito rudimentar, mas Deus
preservou isso porque ali estava um projeto estabelecido. Nada disso se perdeu. E por isso, todos esses escritos por homens que foram inspirados por Deus, também chamado de hagiógrafos, ou seja, os historiadores falaram isso, homens que foram inspirados por Deus, em torno de 40, e para escrever a Bíblia. E é muito importante observar que há um mistério em tudo isso, porque eles escreveram em tempos diferentes, foram servos que viveram em épocas diferentes, em momentos diferentes, em situações diferentes. No entanto, os escritos deles, eles se juntam, eles se formam de uma maneira perfeita, criando aquilo que nós chamamos do cânon, não é? No Velho Testamento e depois o Novo Testamento. Então eles se fundiram de forma perfeita, que alguns chegam a achar que é quase que inimaginável como que esses livros se completaram e se juntaram de forma tão perfeita. E alguns falando de situações ou falando de coisas muito parecidas ou até iguais ao que os outros falaram, como profetas e todos os outros servos. Então isso foi muito interessante para a Bíblia como um todo, isso do ponto de vista histórico. Então o que é importante disso para nós? Isso é razão, nós estamos aqui avaliando a razão, um livro que é milenar, mas um livro que foi traduzido, o livro mais traduzido e mais lido em toda a história da humanidade. Ele contém um projeto, isso está bem entendido quando ele se completa com o Novo Testamento, ele forma um projeto. E esse projeto, houve várias interpretações sobre ele, mas é um projeto que está totalmente voltado para o homem. Desde o primeiro início da citação do livro, quando fala sobre a obra criadora, então o momento, o mistério da criação, o segredo da obra criadora, que é uma coisa extraordinária. A obra criadora, ela é perfeita em todos os seus sentidos. Não há nada. As leis, elas convivem de uma forma impressionante em todo o universo. Então, a Bíblia mostra isso. A Bíblia fala de coisas que a ciência foi ver depois. Isso também é muito interessante. Galileu quase foi morto porque ele falava que a Terra era o centro do sistema solar, do sistema, né? Não falava, ele falava que o Sol era, e se pensava naquela época na Terra, a Inquisição veio e quase o matou por causa disso. Se alguém tivesse lido o profeta Isaías, já teria visto que Deus fala sobre a Terra, não é? Mostrando a Terra como um globo, aquilo que já mostra no livro de Isaías. Eu já falei nos eventos anteriores sobre o estudo epidemiológico que existe na migração do povo de Israel para a Terra Prometida, os 40 anos de deserto e toda a orientação dada para aquele povo sobre toda essa caminhada. E hoje, parte da ciência se debruça sobre isso para estudar toda a orientação que foi dada ao povo do ponto de vista epidemiológico, no caso das doenças infecciosas, no caso do tratamento com as pessoas em doença, nas mulheres, nos homens, enfim, tudo aquilo que foi abordado, a Bíblia fala de maneira perfeita. A própria história que é mostrado ali. Mas
O que é importante para nós, tudo isso, a gente pode usar a Bíblia até para fazer um confronto com a ciência, porque a Bíblia, ela não é contra a ciência, ela não contradiz a ciência. Pelo contrário, a Bíblia cita a ciência e a Bíblia não faz oposição à ciência. Não existe isso. É por isso o que nós vamos abordar em todos os nossos episódios aqui, não é esse lado histórico, esse lado ideológico, esse lado racional da Bíblia que é interessante. O que nós vamos abordar aqui no nosso estudo aqui, na nossa meditação, é sobre o que é profético em toda a palavra, o que é muito importante. É por isso que nós sempre dissemos que a Bíblia ela tem dois momentos importantes descritos nela. O primeiro é quando ela descreve muito bem e ela fala muito bem da obra criadora. E a obra criadora está aí. Mas há um outro momento, um segundo momento, quando ela aborda, e é o grande objetivo desse fechamento do projeto, que é a obra redentora, quando Jesus cumpre isso na cruz. A Bíblia, ela foi inicialmente, o Velho Testamento está escrito, no Velho Testamento nós temos o Novo e o Velho Testamento. São 60, a Bíblia tem 66 livros, divididos, a maioria já conhece, são chamados livros, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Você tem depois os livros históricos, tem os livros poéticos. Nós estamos falando muito sobre Cantares. Cantares é um livro poético, como Eclesiastes, Provérbios, o livro de Salmos. Então são livros poéticos, até como o livro de Jó. Os profetas maiores, chamados maiores não por causa do profeta em si, mas pelo conteúdo, pelo escrito, pelo tamanho do escrito. Os menores, também o escrito menor, e assim o Velho Testamento. E há um intervalo do Velho Testamento para o Novo Testamento. Perdão, não há intervalo nisso aí. Há um período entre o profeta Malaquias e João Batista, que é um período de mais ou menos 400 anos. Quando depois disso vem o escrito do cânon cristão. Então, como nós estamos abordando esse lado da Bíblia, é claro que a Bíblia é um conjunto de livros. E eu disse a princípio que o que é interessante é que esses livros, eles se completam, eles se confirmam. E nós vamos abordar, dentro desses aspectos que nós vamos falar, ainda um pouquinho de história, antes de entrarmos naquilo que é o lado profético, que é a palavra viva, né? Nós estamos falando até agora sobre a palavra da vida, sobre a inspiração da Bíblia, sobre aquilo que Deus fez e ficou escrito, e bem escrito e bem estabelecido. Mas essa é a palavra da vida, é o projeto que está ali escrito quando Deus usou homens, Deus levantou homens espirituais e eles foram usados e foram inspirados a escrever aquilo que está ali colocado. Mas nós queremos entrar naquilo que é o projeto, além do que está na razão, que é aquilo que nós falamos de além da letra, além da inspiração, que é a palavra viva. Então, entrar naquilo que é o lado profético da palavra. Então, esse conjunto de livros, ela teve o mais importante de tudo isso é que, na época da reforma religiosa do século XVI, junto com isso, houve uma facilidade muito grande para a Bíblia, que foi o surgimento daquilo que é a gráfica, surgiu, Gutenberg trouxe isso. Então,
os escritos passaram a ser impressos. Então, a Bíblia foi escrita como um livro, né? Ela foi a tradução para o alemão, mas ela foi escrito isso, e Deus usou isso como até uma providência, né? Disso que foi a imprensa. Ajudou muito isso. E a Bíblia, então, passou a ser colocada como um livro, escrito como um livro, o que difundiu em todo o mundo antigo. Bom, nós queremos, dentro desse aspecto da Bíblia, nós queremos abordar com os irmãos, ainda dentro desse processo de história, esse intervalo que há entre o chamado período interbíblico, não é, que nós às vezes colocamos como intervalo entre Velho e Novo Testamento, e não é bem isso, porque o último profeta do Velho Testamento não é Malaquias, mas é João Batista, que é mencionado no Novo Testamento. Nesse intervalo, houve um silêncio chamado silêncio profético. E alguns escritos aconteceram nesse período. Só que esses escritos, eles não tinham nenhuma relação, eram citações históricas e mais história, que não tinha nenhuma relação com aquilo que era todo o restante da Bíblia. Então, por isso, esses livros escritos nesse período foram chamados de livros apócrifos. Nós vamos abordar esse assunto desses livros, que eles não faziam parte do cânon cristão. Eles vieram a fazer parte do cânon cristão depois do ano 1546, o Concílio de Trento, quando queria-se fazer uma contestação à reforma religiosa quem liderou isso foi Martinho Lutero. Então, para fazer frente a isso, então esse Concílio de Trento, em 1546, introduziu os chamados livros apócrifos, que nunca foram colocados na Bíblia. Mas voltando ainda sobre esse lado histórico da palavra, no tempo de Jesus já existia a Bíblia, quer dizer, a Bíblia no tempo de Jesus era o Velho Testamento, é bom que se diga isso. Todas as citações que estão no tempo de Jesus sobre a palavra, todas as citações são do Velho Testamento, porque o cânon cristão ainda não estava estabelecido. Ele começa a ser escrito depois do ano 40 depois de Cristo, 45 mais ou menos. O que existia no tempo de Jesus era o Velho Testamento, no hebraico, e existia já no tempo de Jesus a chamada Septuaginta. O que foi a Septuaginta? A Septuaginta foi o Velho Testamento que foi traduzido do hebraico para o grego popular, koiné. Então, esse Velho Testamento no grego, traduzido por aqueles 72 sábios, alguns dizem que eram rabinos, foi escolhidos ainda na época do o Império Greco-Macedônico, era toda a ênfase ao helenismo, né, que era o se falar grego, dizem que é uma escolha de 6 sábios de cada tribo de Israel, 72. Então, o grupo dos 70 chamado, e por isso essa versão foi chamada de Septuaginta. No tempo de Jesus existia a Septuaginta. É claro, depois Jerônimo traduziu, acho que no século V, depois veio a chamada Vulgata Latina, tá, para o latim, quando os religiosos tinham, né, que usar a Bíblia na língua latina. Isso tudo, né, isso nessa parte inicial. Bem, a Bíblia, depois desse período
inicial, ela ficou escondida. Ela veio o Velho Testamento, depois veio o Novo Testamento, escrito no primeiro século, e ela ficou escondida nos mosteiros, nos seminários romanos, e tudo isso aí, porque não se dizia, que não se sabia interpretar a Bíblia. A interpretação da Bíblia era muito difícil. Então, para que não houvesse nenhum desvio interpretativo da Bíblia, então criou-se essa como se fosse um dogma de que a Bíblia não podia ser interpretada pelo chamado fiel, né? Aquele que era o cristão, que era cristão, mas não podia ter acesso a ela porque poderia haver um desvio interpretativo da Bíblia. Esse foi um momento que fez com que a Bíblia tivesse várias divergências do ponto de vista interpretativo e que levaram a Bíblia, levaram o cristianismo a um momento muito difícil, que é o chamado desvio da fé. Nós vamos abordar, já ainda no nosso próximo episódio, o que aconteceu depois do primeiro século, depois da entrada, da mistura do cristianismo com o Império Romano. E o que aconteceu? Nós vamos abordar um aspecto importante da palavra, que é a fé. Aí nós vamos começar a entender de maneira um pouco mais no sentido profético aquilo que é importante para nós com relação à Bíblia. E um dos fatores fundamentais da Bíblia é a fé. Por quê? Porque toda a Bíblia tem um objetivo, e o objetivo é o homem. Todo o objetivo central da Bíblia é a salvação do homem, e a salvação do homem está ligado à fé. E é por isso que a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, isso é fundamental. Então, nós vamos mostrar no próximo episódio, já mudando, né, aquilo que é o foco desse nosso estudo aqui, já entrando naquilo que é realmente importante para a igreja. Então, nós vamos observar quais as divergências daqui da fé. Por que a fé entra em crise depois do Império Romano? O que aconteceu com a fé aí? E o que aconteceu com a reforma religiosa do século XVI? Qual a importância da reforma religiosa do século XVI? Foi simplesmente abrir a Bíblia, ou a reforma religiosa do século XVI teve muito a ver com a fé? Então, o desaparecimento, o momento da igreja, quando ele se envolve com o Império Romano, aí nós vamos ver isso dentro da Bíblia, porque a Bíblia faz parte de tudo isso, porque ela é envolvida em tudo isso e ela é colocada de lado, é como, né, a parábola do tesouro escondido. E agora, quando ela é aberta no século XVI, o que ela faz? Então vamos ver. Lá no desvio, né, quando nós vimos isso nas 7 cartas, quando a igreja, a sua fé se corrompe ali no Império Romano, o resgate da fé na reforma religiosa. É um assunto que nós vamos abordar e vamos começar a abordar no nosso próximo episódio. A paz do Senhor.